Um dos maiores diretores da história do cinema está de volta em 2023. Mas, antes de a gente citar O Assassino da Lua das Flores, que tal você conhecer um pouco mais sobre a vida no cinema de Martin Scorsese? Esse é o Take a Take e bem-vindo a mais um programa. Olá, eu sou o David e mais uma vez eu tô aqui com o Juan. Mais uma vez. Mais uma vez pra gente discutir a vida de um dos maiores, para muitos, o maior diretor da história do cinema, Martin Scorsese. E logo de cara, Juan, já que você teve o privilégio de assistir o Assassino da Lua das Flores, conta rapidão pra gente voltar no passado. Sim. Conta sobre o filme novo, ele, por favor. Cara, é uma experiência incrível, né? Recentemente o Scorsese entrou em várias polêmicas por falar que filmes da Marvel não são cinema, mas aí chega e ele mostra de fato que é cinema, então é difícil discordar de um cara desse, lógico que a gente não concorda que todo filme é cinema, mas é muito diferente você pegar um desses caras consagrados, a experiência que ele tem no cinema, a maneira de contar a história, toda a construção, o investimento, você ter um filme desse escopo, com uma temática tão rica, é raro de se ver e realmente é um dos grandes eventos desse ano de 2023. É legal, cara. O Martin Scorsese voltou com os dois pés na porta pra mostrar pro pessoal, falar, cara, eu vou desafiar você a ficar 3 horas e meia no cinema. Fortíssimo candidato ao Oscar de várias categorias, viu? Eu acho que falando em Oscar, que eu acho que o Assassino da Lua das Flores e o Oppenheimer Vão ser os dois vão ser grandes que mais vai ser concorrentes. concorrido. Infelizmente não vai ter o Tom Cruise esse ano, mas só em 2025 agora. Não, pode ter. Como convidado não queria. Enfim, pessoal, o Martin Scorsese nasceu em 1942, ele já está com 80 anos, mas são quase 60 anos de vida de cinema. Quer começar pelo primeiro filme? O primeiro filme que você acha importante? E a gente, no programa de hoje, vai acabar discutindo alguns filmes que são considerados totalmente importantes para a história do cinema, para a filmografia do Martin Scorsese e também para os estudos que a gente leva em consideração ao cinema. Sendo qual o primeiro que você acha? Assim, como a gente falou do Spielberg já em outros programas, o Scorsese também é desse tipo de diretor que fez um filme que revolucionou o cinema e foi inúmeras vezes imitado. Tarantino bebe muito da fonte de Martin Scorsese. Eu não sei exatamente a ordem cronológica dos filmes dele, assim, mas eu acho que um dos primeiros filmes, e que é pouco comentado, é o After Hours, que é um filme de baixíssimo orçamento, mas 76, que já... né? É isso. Já é quase um ensaio do que viria a ser o Taxi Driver, eventualmente, assim. É um filme pequeno, mas você já vê a habilidade de Scorsese de contar uma história tão, de certa forma, simples, mas de uma maneira muito interessante. Assim como o pessoal acha que o George Lucas cresceu por causa do Star Wars, mas quando ele dirigiu American Graffiti na década de 60, 70, Sim. na década de 60, é maravilhoso. Logo, Você já vê os indícios ali e depois acrescente a com Martin Scorsese Taxi começou a Driver. fazer isso no After Hours e... Depois e lembrando bem, pessoal, a gente também vai fazer vários programas a respeito de vários e vários diretores e o Steven Spielberg também tá na nossa lista. Obrigatório. Exatamente, porque o Steven Spielberg... eu sou muito fã do Spielberg, então eu sou muito suspeito em falar. Desculpa e continua. Não, seguindo, como você disse também no começo, Martin Scorsese é considerado por muita gente o seu diretor favorito, por alguns até o maior diretor da história do cinema, o melhor diretor. Eu sempre acho muito difícil caracterizar um melhor, um maior, porque é muita coisa, é muita gente, são muitas obras diferentes e cada filme toca as pessoas de maneiras completamente distintas, mas se a gente pega a extensão da carreira, ele tem muitos bons trabalhos e é um trabalho muito fora da média, igual eu falei, ver esse ano, já é o melhor filme que eu vi esse ano. O cara é muito fora da curva, o que ele entende de cinema, não só na parte técnica, mas de essência, de arte, de comunicação, é impressionante. E aí, ele começa a carreira e, não tão distante do seu início, ele faz Taxi Driver, que é um dos maiores clássicos da história do cinema, já traz também uma das suas grandes características, a parceria com Robert De Niro, e segundo, também extraiu o melhor dos seus atores, porque isso é algo comum, né? Um bom diretor consegue extrair o melhor daqueles que trabalham consigo e a atuação do Robert De Niro. Outro detalhe muito legal do Taxi Driver é a estreia da Jodie Foster no cinema Jodie Foster, também, criancinha Pra ali. quem não conhece a Jodie Foster, ela foi a policial Darling no Silêncio dos Inocentes, filme de 90, com o grandioso Hannibal Lecter do Anthony Hopkins, que recebeu o Oscar de melhor Ambos ator. ganharam o Oscar, ela Ambos também ganharam, ganhou. exatamente, mas Revelação Hannibal Scorsese. Lecter e filmes da década de 90 a gente vai fazer mais pra frente, porque são muitos filmes bons. E O Hannibal dá um bom tema, realmente.
voltando pro Taxi Driver, como o Juan disse, começou a parceria do De Niro barra Scorsese e durou mais ou menos até 2000. E uma coisa que é muito interessante a gente falar em relação a Taxi Driver e também O Rei da Comédia é que os dois filmes serviram de base pro filme do Coringa do Todd Phillips de 2019. Porque quem assiste o Coringa e quem assistiu o Taxi Driver vai perceber que muita coisa ali bate, principalmente a crítica social. Eu diria que não só bate, é que as pessoas infelizmente têm preconceito com filme antigo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas se você assistiu Coringa e se desafiar a assistir tanto o Taxi Driver quanto o Rei da Comédia, você vai ter a nítida impressão de que o Todd Phillips juntou esses dois filmes e gerou Coringa. Porque desde a estética, a narrativa, até alguns pontos da atuação do Joaquin Phoenix bate com o que o De Niro fez nesses dois filmes. E é literalmente um conjunto dos dois. Lógico, não é cópia, é uma inspiração e é uma ótima inspiração. Só de pensar que o Todd Phillips ele dirigiu Coringa, mas também dirigiu a trilogia de Se Beber Não Case. Se Beber Não Case. Impressionante a diversidade do diretor para fazer uma coisa. E o Scorsese também faz essa diversidade. E eu acho que esse é um dos grandes pontos que também tornam o Scorsese um dos maiores diretores da história do cinema, que ele não se focou num único gênero. Como a gente tem o Hitchcock, que fez coisas diferentes, mas se focou no suspense. Sim. O Martin Scorsese tem um filme de tudo. Muita gente associa ele a filmes de máfia. Sim, por causa Porque eu acho que os grandes sucessos dele comercial foram na máfia, mas a carreira dele não é focada. Tem muitos diretores que fizeram muito mais filmes de máfia do que o Scorsese. O próprio Coppola. O próprio Coppola. Eu acho que se sustenta mais com o Poderoso Chefão do que o Scorsese, que fez Cassino, Os Bons Companheiros, recentemente o Irlandês, que também... Muito incrível. Eu tenho uma teoria firme que o Cassino, os bons companheiros do Cassino e o Irlandês formam uma trilogia. São interligados. A trilogia de máfia do Scorsese. Muita gente fala disso. Até por conta dos atores que estão ali. Faz muito sentido. Faz muito sentido e... Continua, porque a gente vai mudando a direção da conversa. É difícil, né? Manter uma ordem falando de Scorsese, mas eu acho que desse núcleo é esse. Tem algum filme que você gosta de destacar? Que você já Cara, pra destacar o Scorsese, eu não diria... Como a gente conversou em off, eu prefiro os filmes que saem da curva dele em relação ao De Niro e ao DiCaprio. Pra quem não conhece, tem um filme chamado Alice Não Mora Mais Aqui e também A Última Tentação de Cristo com o Willem Dafoe. E esses dois filmes, eles conseguem... O Scorsese, numa visão mais técnica do filme, consegue extrair não só a essência do personagem, como a atmosfera de todo o cenário envolvente. Ele trabalha muito bem o roteiro e em cima do roteiro ele trabalha muito bem a montagem. E eu acho que esses dois filmes, principalmente na década de 80, ali, que ele estava se estabelecendo, logo vinha o conceito da máfia dele, esses dois filmes, para mim, é muito mais importante na questão pessoal do que o próprio Taxi Driver. E isso que você falou, eu concordo muito. Eu, como editor de vídeo, eu acho que um dos pontos mais fortes que eu vejo nos filmes que eu vi de Scorsese, não vi todos, é a montagem. Todos os filmes dele são muito bem... Ele tem um timing muito bom. Eu, como crítico de cinema e até escritor, se a gente pode dizer, eu foco muito na questão do roteiro. Roteiro e narrativa. Eu acho que é as duas coisas que eu mais prezo num filme. Se o roteiro for ruim, não tem como você fazer um filme bom de um roteiro ruim. É mais fácil um filme com roteiro bom e uma direção ruim te agradar do que um filme bem dirigido, mas com roteiro meia boca. Isso é o problema. Mas isso, em questão de roteiro, Martin Scorsese não sofre. Não. Sempre escolheu muito bem seus projetos, porque ele trabalha junto. Se a gente fosse fazer uma lista dos 10 melhores filmes dele, para colocar o 10º como pior, é difícil. Não tem pior. Não, é do melhor ao menos melhor. É verdade. É difícil um pior. Thank you! Na década de 80, como a gente já discutiu algumas vezes aqui no programa, também na perspectiva de Scorsese foi marcada por causa de vários filmes. Mas eu acredito que ele começou a crescer de uma forma grande mesmo, foi em 90. Com Cassino, com os Bons Companheiros primeiro, depois o Cassino, logo depois em 2002 ou 2004, Gangues em Nova York, aí ele tava no auge da sua carreira, sabe? Muita gente, na verdade, considera Os Bons Companheiros o melhor filme de máfia já feito, e a gente tem como concorrência o Poderoso Chefão, que pra muita gente é o melhor filme da história. Então... esse é o nível de quem a gente tá falando hoje. Se a gente for colocar o Scorsese e o Coppola num ringue e brigar pra ver qual que é o melhor filme, os dois caem, porque os dois... Os dois caem. É difícil dizer que um é melhor que o outro. Eu acho que vai mais o que te agrada mais, mas a questão técnica... Lembrando que na década de 90 também a gente tem o Frankenstein com o De Niro, mas não é do Scorsese. E também a gente tem o Cabo do Medo. Foi uma grande década pro De Niro também, exatamente. Né? A gente tem 3 filmes da década de 90, dos 3 do Scorsese e 3 com o De Niro também. Sim.
E por isso que a gente diferencia, a gente, na real, marca ali um negócio, Essa quebra entre essa De quebra Niro e entre De Niro Leonardo e DiCaprio. DiCaprio. Então surgiu através daí, por causa da familiaridade que o diretor cria em relação aos seus atores. Certo, Juan? Concordo plenamente. Quer falar mais alguma coisa a respeito dos Bons Companheiros, do Cassino? Alguma coisa para ressaltar? Até o mesmo Cabo do Medo, que eu acho um filme superestimado, para ser sincero, principalmente o Cabo do Medo. O Cassino e os Bons Companheiros nem tanto, mas o são Cabo do Medo fica consagradíssimos. ali... não me desce, sabe? Eu até entendo, é que você falou que você tem uma rixa com o De Niro por ter visto muitos filmes com ele, eu já não tenho tanto, eu sou muito fã do Robert De Niro, Toro Indomável, também verdade, parceria Scorsese e verdade, Robert De Toro Niro, é o meu filme Indomável. favorito dele, já um pouco antes, 80, que também é fenomenal, um filme preto e branco, né, todo amante de cinema adora um filme preto e branco e marca bem, pra mim, eu acho que é a melhor atuação que eu vi do De Niro até hoje, e não é pouca coisa, vendo a carreira do De Niro. O Chris Scorsese é um gênio como diretor, o De Niro é um gênio como ator. E esse acaba sendo meu filme favorito. É difícil eu falar um filme favorito pra mim do De Niro, cara. Eu acho que o meu empata, tanto do Scorsese quanto do De Niro, eu acho que eu fico eu com nunca o Toro pensei Indomável. nisso. Ah, lembrei. O meu favorito do De Niro Posso é chutar? o Fogo contra Fogo. Eu ia acertar se eu Eu chutasse. tinha esquecido esse filme, pra mim é o melhor filme do De Niro e, por conseguinte, é o melhor filme de ação já feito na história. Ação e assalto. E maravilhoso, aquela cena com o Al Pacino e o De No Niro café. conversando. Poxa Cara, vida. No, my life's a disaster zone. I got a stepdaughter so fucked up because her real father's this large type asshole. I got a wife. We're passing each other on the downslope of a marriage, my third. Because I spend all my time chasing guys like you around the block. That's my life. Guy told me one time, don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around the corner. Now, if you're around me and you got to move when I move, how do you expect to keep a marriage? Aqui, mas isso sai da zona de conforto do Scorsese. tem o Val Kilmer também Tem o nesse Val Kilmer. O Val filme. Kilmer ainda por curiosidade, o Val Kilmer em 90 foi o Batman. Verdade. O Batman Eternamente. Também tem Tom Stone do Val Kilmer, que é muito bom. A propósito, quem gosta do Val Kilmer, tem um documentário na Prime Video chamado Val, que conta toda a história do ator, sabe? E da repercussão do Top Gun em 86, dele ter sido Batman em 93, se eu não me engano. Ixi, eu não sei as datas do Batman. Mas bora do Scorsese de Bora novo. voltar pro Scorsese. Bom, acho que depois dessa grande parceria do De Niro, que a gente gasta um bom tempo aqui, até porque são muitos filmes e grandes trabalhos dos dois juntos, entra o 2000 e aí muda o protagonista dos filmes do Scorsese e entra o Leonardo O DiCaprio. Leonardo DiCaprio, que já vinha fazendo uma fama muito grande na década de 90, da qual ele faz o Eclipse de uma Paixão, se você já assistiu. Ele faz Gilbert Grape, Aprendiz de Sonhador, Foi o com primeiro, o Johnny né? Depp, que é excelentíssimo. E Titanic. Teve Romeu e Julieta antes Romeu e também. Julieta também teve Antes dele começar a estrear com o Scorsese, ele fez um filme chamado A Praia, Esse que é um eu não filme vi. bem psicológico, bem bom, se assim a gente pode dizer. Mas em 2002 ou 2004, eu não vou lembrar. Lucas, por favor, se você conseguir ver a data, coloca na tela pra Salva a gente, por gente na favor. edição. Ele estreia no cinema de Scorsese com Gangues em Nova York, junto Do com o nada grandioso mais, nada menos que Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, o único ator na história do cinema que tem 3 Oscars batendo Marlon Brando nessa parte, cara. Empatado com Marlon o Jack Brando. Nicholson. Jack Nicholson também tem Tem 3? três. Ah, eu não sabia Jack dessa. Nicholson Jack tem 3 Nicholson também. é maravilhoso Ele também. também é outro baita ator. Que nunca fez um filme com o Scorsese, né? Ainda bem. Brincadeira. Mas Gangue de Nova York, pessoal. Se você já assistiu Gangues de Nova York, fique por aí que no próximo bloco a gente vai discutir mais sobre Gangues de Nova York e Scorsese. Beleza? Já já a gente volta.
Galera, voltamos para falar a respeito de Gangues de Nova York, sem perder muito tempo. Gangues de Nova York, Juan. Eu não vi esse filme. Pô, mas aí você quebra nós. Eu quebrei. Esse, infelizmente, eu não vi ainda, mas eu sei que tem o grande Daniel Day-Lewis, que é um dos meus atores favoritos. Ainda prefiro o De Niro, mas é um ator fenomenal. Tem 3 Oscars, como a gente já citou. Grande talento. Ele tem outro filme com o Scorsese, que é A Época da Inocência, que eu gosto. Sim, Esse eu sim, vi, eu sim. adoro também. Outra atuação avassaladora dele com a Michelle Pfeiffer. Sem Esse contar filme que- não é muito comentado, mas eu gosto Sem bastante. contar que acho que o filme mais comentado na história do Daniel Day-Lewis e de 2000 pra frente é o Sangue Negro. Sangue Negro. E depois, em 2011, Lincoln. Que ele fez. Lincoln com Spielberg também. Exatamente. Olha, eu não Mas, lembrava que era pessoal, ele. sem dar muito spoiler, Lincoln vai entrar para a filmografia do Steven Spielberg quando a gente fazer, porque Lincoln, além de ser um livro excelente, também conta as histórias da Guerra Civil do Abraham Lincoln. Incrível. Mas, rebobinando a fita de novo, a gente, depois de Gangues de Nova York, é Os Infiltrados, que ganhou o Oscar de melhor filme em 2007, se eu não me engano. 2000, acho que é de 2005. Mas Por eu aí, não é tenho entre certeza. 2005 e 2007. O Scorsese, enfim, consegue o Oscar de melhor filme na história do Oscar. Melhor dele, diretor. né? E melhor diretor também. Mas temos um filme com o Jack Nicholson, sim, do Scorsese, Os Infiltrados. Verdade, esqueci disso. Ele tá em Os Infiltrados. Você já assistiu Os Infiltrados? Você que tá aí na sua casa? Se você não assistiu, deixe como recomendação, porque ele é um filme muito bem montado, Sim. cara. Putz, e tem o Jack Nicholson batendo no Leonardo DiCaprio. Como é que eu Exato, esqueci no disso? final do filme. Eita, de spoiler, alerta de spoiler aqui. Esse é de Mas, leve ainda. Exatamente. Tem coisas Conta- mais graves. Conta um pouco de Os Infiltrados pra gente, por favor. Os Infiltrados, eu acho que também outro exemplo de como o Martin Scorsese é um grande diretor, porque no cinema sempre tem muita polêmica quando alguém resolve fazer um remake de algum filme que já foi Sim, feito, sim. e Os Infiltrados é um remake de um filme coreano, e ainda assim conseguiu toda essa visibilidade. O Oscar de direção pro Martin Scorsese, não que não seja merecido, mas tem aquele teor de, putz, cara, você fez tanta coisa boa, e É. até agora a gente não premiou, que você lançou mais uma coisa maravilhosa, vamos dar logo esse Oscar? Eu acho Porque que... se a gente pega na filmografia, por mais que Os Infiltrados seja um ótimo filme, muito bem montado, como você Uhum. falou, que sou editor de vídeo, adoro a maneira que intercala os dois núcleos de infiltrados, sem que um saiba quem que é o outro, a relação do telefone que eles não Uhum. falam nada, é super tensa. O Scorsese tem outros filmes muito melhores, muito mais aclamados, mas O Aviador é do Scorsese? é do Scorsese, Temos também o com o Leonardo Aviador DiCaprio. também com o Leonardo E DiCaprio. também já nos 2000. Nossa, ele fez muito 2000. filme em 2000. Olha, a gente vai lembrando, rebobinando fita, colocando fita pra frente, rebobinando. É Sim. assim que a gente vai fazendo o programa, pessoal. Então se acostuma. E o que eu ia falar a respeito dos Infiltrados em relação à montagem? 2 filmes que eu considero uma aula de montagem, principalmente nos teores de crítica de cinema, é o Amnésia, do Nolan, e o 11 Homens e um Segredo. 11 Homens Segredos eu É, não vi. com o George Clooney. Tem uma trilogia. Eu acho a montagem desse filme algo incrível, mas nada supera pra mim o Amnésia. Porque puxa Eu vida, tenho um cara. que supera. Eu, como editor de vídeo, pra mim, minha opinião sincera, o filme mais bem editado que eu já assisti, mais bem montado é Cidade de Deus. Oh. Eu raramente... Privilégio do cinema nacional, cara. Esse é um filme, assim, que eu já assisti umas 4 ou 5 vezes, toda vez eu fico chocado com quão bem editado é esse filme. Pra mim, ele ainda supera a Amnésia, que também é um dos grandes. Estamos falando da elite do cinema, né? Elite, Estamos só falando de elite. Nolan e também do Cidade de Deus. É. Pessoal, Ilha do Medo? Ilha do Medo. Ilha do Medo, por incrível, por Polêmico. curiosidade também, polêmico, maravilhoso, um plot twist excelentíssimo e... Outra Foi um grande filme- atuação do DiCaprio com o Sim, Scorsese. sim. Foi o filme que eu conheci o Martin Scorsese em 2010 e Começou por Ilha do 2011. Medo. Você comecei por Ilha do Medo e eu achava que era um filme de terror, na verdade, sabe? Porque quando Por eu vi causa o do trailer... nome, né? Exatamente. Quando eu vi o nome Ilha do Medo, ainda era o Alvorada aberto, eu vi o pôster e falei, gente, o que é isso, cara? Aí eu tinha o marketing 13 do anos. filme, a trilha sonora do filme que é super densa. Você Exatamente. começa o filme acreditando que é um filme de terror, mas na verdade é um filme de suspense, é de Puta que investigação. pariu, aquilo vale muito a pena. Aquele é um filme que estourou minha cabeça e pensamento, que fez foi um dos filmes que me fez querer mais ver sobre o Martin Scorsese, conhecer o diretor em toda a sua filmografia, mas depois de 2 ou 3 anos de Ilha do Medo, surge o meu filme favorito do Martin Scorsese, É. que é O Lobo de Wall Street. Também com o Leonardo Também com o DiCaprio. Leonardo DiCaprio. A gente tem toda essa quebra do Leonardo DiCaprio. Acho que o único filme que vai quebrar essa Matrix do DiCaprio Nesse período é o silêncio. pós De Niro vai ser o próprio irlandês que o Martin Silêncio. Scorsese volta com os titãs dele. Volta com o De Niro e Exatamente. Tem o deixa o Joey Pesci também no Joe elenco, Pesci, né? Mas Al vamos Pacino. voltar para 2013 que tem
O Lobo de Wall Street. Seu filme favorito dele. Meu filme favorito dele, mas nas suas palavras, pode explicar. Outro filme muito bem editado, porque Exatamente. a vida do... Não vou lembrar o nome do protagonista. Que também é baseado em fatos reais, né, a história. Mas o Lobo de Wall Street, já que eu não lembro o nome do personagem, o Leonardo DiCaprio, ele tem uma vida completamente alucinada. Ele é muito doido. E a montagem do filme segue isso. É um caos tremendo, algumas cenas são todas picotadas e pum, tem uma cena mais calma e volta pra alucinação e muita droga, muita... Às vezes, ele faz um negócio que é muito legal, que às vezes a gente vê uma cena na perspectiva dele e do nada a história volta e mostra como realmente aconteceu, porque enquanto ele tava sobre efeitos de entorpecentes, ele não percebeu. Sem contar que no fez. elenco de apoio, que é imenso e bom demais, cara. John Bertal, John Jonah Bertal, Hill, tem o Margot Matthew Robbie, McConaughey, não sei pronunciar o Matthew nome desse McConaughey. cara, é muito Eu difícil. acho que é Matthew McConaughey. É por aí, é o cara do Interstellar. Sim, o cara do Interestelar. Tem a Margot Robbie também, que basicamente, não sei se fez a sua estreia no cinema, mas é um dos primeiros filmes dela. Isso que alavancou a carreira dela. Alavancou. E é do Martin Scorsese, mais um ponto aí pro Scorsese em relação à produtividade em nível excelente. Porque o Lobo de Wall Street, pra mim, é aula de tudo. Atuação, roteiro, montagem, edição, figurino, tudo. Apesar de eu ser editor, eu acho que o pequeno probleminha de edição, esse é difícil falar mal de um filme Scorsese, mas eu acho ainda que o Lobo de Wall Street, ele poderia ser um pouquinho mais curto. Eu sinto que ele repete demais eu algumas acho que coisas. aquelas quase 2 horas e meia tá ótimo. Ele tem 3 horas. 3 horas, São né? 3 horas. 3 horas, pra mim podia ter 5, não tem problema, sabe? Eu, quando assisti pela primeira vez, eu senti que dava pra tirar uns 15, 20 minutinhos. Isso é o ali. problema quando a gente vê filme e a gente nota que podia cortar essa cena, É. podia cortar aquela cena. O primeiro filme, quando eu comecei a ter uma visão mais profunda de crítica, foi o Mortal Kombat. De 2020... 2020 ou 2021? Recente aí da Netflix, né? Puxa vida, né? HBO Max entrou o Mortal Kombat. Agora ele voltou, foi pro HBO. Nossa, aquele filme poderia ser cortado uma meia hora e ter 1h20 de duração, tava ótimo. Sabe, a mesma coisa do Godzilla vs Kong também poderia dar umas cortadinhas. Eu não assisti esse. E Não vou assisti continuar, o Godzilla eu vou vs. continuar Kong? sem assistir. É um filme blockbuster, cara. É um filme pra você num sábado, num domingo à tarde, sem fazer nada. Fala, vou assistir briga de monstro. Sabe? Justo. Sem contar que no final desse ano tem Godzilla Minus One também, que é o Verdade, filme japonês do Godzilla. Tem a série Monarch. Voltou, né? As raízes. Exatamente. Tem a série Monarch no Apple TV+, que vai contar o Monsterverso. Mas aqui é Martin Scorsese que a gente tá falando. Vamos voltar pra ele. E 2015, que tem o queridinho de muita gente, até mesmo pra mim, a inversão de Hugo Cabré, ou 2016? 2016 é Silêncio, o né? Cabré é antes. Silêncio, 2016. A inversão de Hugo Cabré, eu acho que ele é um filme que conta a história sobre a origem de cinema e também a origem de Georges Méliès. E eu acho que não poderia ser outro diretor para contar uma história de cinema. Poderia ser o Spielberg, sim, mas ele já fez Fabelmans. Já tinha feito outros filmes que entram para a história do cinema. Mas o Martin Scorsese, ele pega no coração da gente e fala sobre Georges Méliès na invenção de Hugo Cabré. Ele é um filme que sai da Matrix, não tem o DiCaprio, muito menos o De Niro. Tem um garoto, é o Asa Butterfield, se não me engano. Isso, ele mesmo. Não Tem um lembrava o garoto, nome dele, mas sim, quando você falou... lembrei. a propósito, nessa temporada ele foi cotado para ser Homem-Aranha. Por Verdade. fim, perdeu pro Tom Holland. Esse filme ele vai contar a experiência de um garoto descobrindo os projetos do tio dele, que é o Georges Méliès, Sim. para fazer filmes, cara. Então, tipo, é uma viagem no tempo, lá para 1903, toda aquela construção de cenário antiguíssima, muito... Poxa, cara, eu deixo como recomendação para você a invenção de Hugo Cabré, porque é um dos filmes mais inocentes e gostosos de assistir de Scorsese. Mas diferentes também, né? Ele se aventurou a mexer mais com efeitos especiais, que é uma coisa que não tem tanto em outros filmes dele, e nesse é um aspecto verdade. que até acaba chamando mais atenção. Outra coisa também que vale a pena ressaltar na invenção de Hugo Cabré é a demonstração de que ele se importa com o fã. Tá Sim. entendendo? Porque ele, com certeza ele é um fã de cinema, ele é diretor renomado de cinema, com certeza viu milhares de filmes É e incontável. fez uma releitura de um livro na perspectiva da visão dele no cinema. Então foi um presente pra quem é fã de Scorsese e fã do cinema. Foram duas coisas num filme só, cara. De Isso fora é... pra dentro e de dentro pra fora do cinema. Exatamente. Assim como o Cinema Paradiso fez, assim como o Fabelmans fez também, Fez, do de Spielberg. certa forma. Os filmes que falam sobre cinema, cara, pra mim são os melhores. Em alguns dos melhores, porque tem o fã... Nem sempre acertam, mas, Sim, mas- quando acertam, pega aqui, né? Poxa vida, cara. E a invenção de Hugo Cabré faz muito bem isso. Mas a gente, dando continuidade, temos o Silêncio Silêncio. com o Andrew Garfield. Andrew Garfield. O queridinho pra muita gente, Andrew Garfield é o melhor Homem-Aranha de 2012, 2014. Pra mim também.
Eu sei que o seu é o Tobey. primeirinho, o Tobey Maguire. Eu concordo que o Andrew é o melhor ator que interpretou o Homem-Aranha, mas não é a minha versão favorita dele. Podemos fazer um programa sobre o Foi, Homem-Aranha. exatamente, eu ia falar isso agora. Pessoal, a gente tá aqui fazendo muitas ideias a respeito de programa em Marvel, DC, Homem-Aranha, história em quadrinho, pra alegria do Martin Scorsese. É, A gente um vai grande fazer fã da grande Marvel. DC Cinema, como ele fala. Desde cinema. E entramos em silêncio. Por favor, silêncio. Silêncio é outro filme que eu não vi, mas que eu fico feliz em saber que ele quebrou um pouco essa vinda, né, de Leonardo DiCaprio e fez um filme sobre religião, né? O Martin Scorsese é católico, assim como A Última Tentação de Cristo, e ele tenta trazer esses filmes religiosos, mas que não... diferente de um Deus não está morto, focam muito mais no simbolismo, significados e reflexões que a religião pode trazer, ao invés de enfiar a goela abaixo que você tem que acreditar em alguma coisa de forma forçada. E eu acho isso muito mais bonito no cinema. É o Andrew Garfield fazendo, ele é eu muito não fofinho. vi, eu não posso falar dessas partes. Exatamente, então, eu acho que a sua explicação já foi totalmente completa. Eu queria entrar no Irlandês, porque o Irlandês ele é um filme que também ele não só desafiou o amante de cinema, mas ele desafiou o amante do cinema para ver um filme de 3 horas no streaming. Acredito que o primeiro e até então único filme do Scorsese que não foi para os cinemas. Direto para o serviço de streaming. Alguns cinemas na época passou, não, porque ele é um sim. filme de grande escala e a Netflix... Até para participar do Oscar, pra mas não participar foi do meio Oscar, que em larga escala. exatamente. O lançamento oficial não foi em todos os cinemas. Tanto eu acho que aqui no Cinema Avenida passou, sim. Chegou a Que eu me exibir? lembro que acho que passou uma sessão só. Não, o Noel trouxe quando teve a semana do Oscar. Ele Exatamente, trouxe alguns verdade, filmes do verdade. Oscar e trouxe o Irlandês. Eu assisti o Irlandês no 11 cinema. indicações e nenhum Oscar. Mas eu até concordo porque que não tem nenhum Oscar. Porque o Irlandês... É que por naquele mais ano eu acho que o roteiro adaptado merecia. Quem ganhou foi Jojo Rabbit. Mas Jojo Rabbit é incrível. Não, é muito bom, mas Sim. putz, o Irlandês... Mas eu acredito, na minha visão, que o Irlandês, nessa altura do campeonato, por mais que ele seja um filme excelente, ele já estava saturado. Essa questão de matança, de matador de aluguel, já passou, sabe? Mas eu acho a maneira com que ele trata isso completamente diferente da maneira que ele trata os outros filmes. É um filme mais calmo, ele mostra de maneira mais crua, sem aquele estilo de Os Bons Companheiros. É uma máfia mais feia, eles são idosos, eles estão velhos, estão acabados, e mostram como esse serviço destrói a vida deles, coisas que ele não fazia tanto nos outros filmes. Não tem aquela glamorização. Por isso que muita gente acredita que ele é o fim de uma trilogia. O fim de uma trilogia. Porque já mostra os atores principais cansados, principalmente o De Niro, como se fosse contando a história deles. Principalmente aquela cena que ele fala, eu era pintor. Eu era pintor. Nossa, essa cena é esse diálogo muito boa, bom. mas ele é um filme que não vai agradar muita gente. É pela duração. Pela duração e também... acho que a duração é o principal motivo. Porque o Martin Scorsese ele gosta de desafiar. Agora, com o Assassino da Lua das Flores, com 3 horas e 26 minutos de duração. Quase a duração do Que Irlandês. além que desafia o espectador a ver filme, ele desafia a pessoa a ficar 3 horas e 26 minutos preso numa cadeira de cinema para ver a conclusão da história dos Osage, né? Se não me Sim, engano. a tribo Osage. E... Tem alguma coisa, Se né? quiser já debater um pouco do novo filme, eu consigo falar um pouco sem spoilers então, aqui. por gentileza, já que você... Eu tive a oportunidade já de ver o filme e posso antecipar já que é o melhor filme que eu vi esse ano. E vou tentar dar um palpite aqui, ó, de Oscar. Eu acredito que tanto Oppenheimer quanto Assassino da Lua das Flores vão ser os 2 filmes com o maior número de indicações, tanto direção, roteiro, atuação. Cara, a Lily Gladstone é uma revelação do Scorsese. O que essa atriz faz com os olhos nesse filme é impressionante. O próprio DiCaprio provavelmente vai ser indicado. Vencedores é sempre muito difícil afirmar, porque é muito sobre campanha. A maior parte desse elenco já foi premiado. Scorsese, o próprio De Niro tem mais de um Oscar. Não sei o número. Acho que são 2. Ele tem o Poderoso Chefão e Toro Indomável. São 2. Verdade. E o DiCaprio já tem Oscar. Mas se eu tivesse que arriscar um prêmio que esse filme leva, é montagem. Eu ainda acho que, pra mim, tá muito cedo de fazer as Eu também apostas acho, porque do tem muitos Oscar. filmes que vão vir ainda. Mas Eu eu acho acho que a montagem desse filme é especial. Eu acho difícil algum filme bater. Só lá pra janeiro que eu vou conseguir falar esse. Que eu espero que a gente faça um programa a respeito das nossas apostas Sim, do gostaria. Oscar, que vai ser legal. Eu já tô deixando aqui que a minha aposta pra melhor montagem é essa, hein? Se acontecer, lembrem que eu adiantei primeiro.
Beleza, eu não sei Eu dizer, acho. mas eu acho que a minha primeira coisa pra Oscar é a animação. Eu acho que quem leva de melhor Ah, não. animação é Homem-Aranha no Homem-Aranha Aranhaverso. através do Aranhaverso. Esse aí eu saí do cinema convicto É. também. Vamos encerrar a respeito do Scorsese? Tem alguma coisa pra falar a mais a respeito da Tem. discografia? Se você conseguir ver esse filme atual do Scorsese, que talvez não seja uma oportunidade única, afinal ele tá com mais de 80 anos já, muita carreira, veja no cinema. Esse é um filme para ser visto no cinema, o som, a trilha sonora, a fotografia desse filme, a duração, é um filme para ser visto no cinema. Vai ser bom ver em casa, mas eu garanto que a experiência não vai ser a mesma. Pessoal, eu espero que vocês levem em consideração o que ele falou, porque é muito filme bom pra se ver no cinema. Sim. Mas, infelizmente, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado a respeito do pouco que a gente trouxe sobre o Martin Scorsese e os seus quase 60 anos de carreira no Sim, cinema. A gente vai ficando por aqui e semana que vem a gente volta para trazer vários assuntos, principalmente vários assuntos bons, Sim. se a gente pode dizer. Então, para encerrar, se caso não tiver mais, tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.